Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast Radionet, o podcast que conecta você a histórias super inspiradoras. Hoje você vai conhecer ele, que é caririense raiz, mas que carrega consigo uma alma que, gente, olha, é apaixonante, tá? É apaixonante a paixão dele pela música, a paixão dele pelo rock. Um historiador roqueiro. Esse eu ainda não tinha visto, mas vocês vão conhecer hoje, tá? Tô aqui com Joe Hendrix, meu amigo. Que prazer imenso conhecê-lo. Como é que você tá? Salve, salve, podcast Radionet. Bom dia aí a todo mundo. Pô, satisfação a gente estar aqui, né? Sair lá de Juazeiro do Norte para vir gravar esse programa, para conversar com vocês, contar um pouco da nossa história, de todas as novidades. Tenho certeza que vai ser um papo incrível. Olha, eu tô lisonjeada de poder trazer vocês aqui. Não é só o Joe que tá aqui, não, tá? O Les também tá aqui. É o baterista dele, outro topado. Gente, eu não sabia que o Cariri, ele carregava tudo isso consigo, tá? Porque a gente é muito acostumado a ver muito do forró romântico. Sim. Aí a gente vê o rock enraizado e cheio de si ainda, né? Porque algumas bandas de rock aqui da região, elas foram se acabando com o passar do tempo, mas vocês trazem consigo toda essa essência. Sim. E eu quero que você se apresente também. O pessoal ainda não conhece você. E aí, pessoal do Radionet Podcast, meu nome é Laércio Santos, sou o baterista, né, atual baterista e muito provavelmente o futuro baterista até o final aí da banda Joe Hendrix, trabalhando com esse cara aqui que é muito especial para mim, o cara me trouxe uma grande oportunidade de poder estar trabalhando com ele e eu espero que hoje a gente possa ter um papo muito produtivo com nossa apresentadora incrível que é a Jennifer, com o nosso Johnny aqui. Vamos que vamos. Então, vamos lá, gente. Eu quero saber como foi que vocês começaram na música. Posso começar com o Joe, que foi o fundador da nossa banda. Vamos lá? Perfeito. Pronto, eu comecei na música, assim, meu contato com a música desde a infância, né? Meu pai escuta muito vinil, escuta muito CD ali, principalmente do rock dos anos 70, 80, né? Ali Roberto Carlos, Raul Seixas, Legião, Cazuza. Então, desde pequeno em casa eu tive essa influência de ouvir, tanto na rádio quanto no toca-discos, né? Então, desde criança ali já estava latente, né? Na minha infância, dentro de casa. E os meus irmãos também, né? Eu sou filho caçula, tenho 5 irmãos. E os meus irmãos todos escutam música, né? E um que é colado em mim na idade, ele escuta muito rock. Então eu peguei muita influência dele de ouvir Raul Seixas, Charlie Brown, CPM, essas bandas ali, o Rapa, Detonautas, final dos anos 90 início dos anos 2000. Então a minha infância inteira foi ouvindo essas bandas dentro de casa. E quando eu ligava a TV, o rock estava em alta na época, né? Eu ligava a TV na TV Xuxa, estava tocando Detonautas, Charlie Brown, Pitty, CPM, aí colocava Caldeirão do Hulk, mesmo jeito, aí tinha aquele programa, aquela novela Malhação, quando eu olhava o Charlie Brown tocando, então assim, toda a MTV ainda em alta, né? Que era um programa que exibia, veiculava bandas de rock, então isso tudo também vai moldando a nossa identidade, a nossa cultura, e eu me identifiquei com essa cultura, né? Que a gente sabe que o rock é estrangeiro, né? Não é de raiz oriunda do Brasil, mas que tem uma forte influência dentro do Brasil, já foi a voz da juventude, principalmente ali dos anos 80, início dos anos 2000, né? Isso me influenciou muito. Então, esse foi o gosto que eu tive. Então, meus irmãos, dentro de casa também, por já consumir o rock, formaram uma bandazinha ali de garagem, assim, só de ensaio mesmo, dentro de casa. E eu, por seu filho caçula, ainda muito novo, né, na infância, eu não participei porque eu era literalmente uma criança, eles já eram adolescentes, mas eu ficava assistindo meus irmãos tocando ali meio que na brincadeira, né, e aquilo também me influenciou para eu levar aquilo de forma profissional. Eu vi eles tocando esse cara, eu quero aquilo ali para a minha vida. Né? Então, quando eu fui crescendo com o passar do tempo, eu aprendi a tocar violão autodidata mesmo, errando e acertando dentro de casa, com o violão dos meus irmãos. Quando eles terminavam os ensaios, né, eu pegava o violão ali e ia treinar algumas coisinhas ali, mesmo sem entender nada, mas tendo um contato com o instrumento. Né? E ali em 2016, 10 anos atrás, eu dei o pontapé inicial, que foi aquela formação clássica que acontece com várias bandas. Né? A banda é formada em escola. Né? No ensino médio, eu já tocava guitarra, já tinha uma certa noção no início. E aí vi outros colegas que também tocavam, né? Tinham influência, gostavam de banda de rock. Pô, vamos montar uma banda. Né? Então, em 2016, eu formei minha primeira banda. Esse ano, agora, 2026, a gente está fazendo 10 anos, eu estou fazendo 10 anos. E o meu marco é esse, porque é o ano que eu comecei a subir num palco, né? A fazer um show, a ganhar o primeiro cachê. Né? Em 2014 e 2015 ali, eu ainda era muito só dentro de casa, com instrumento, né? Aprendendo, ensaiando. Mas 2016 é um marco. Né? E de raiz também, para além dos meus pais, a minha família também já vem relacionada com rádio, cultura e música. Né? A minha avó era radialista, o nome dela é Mirtz Moreira, foi uma das radialistas pioneiras, não só em Juazeiro, mas na região do Cariri, uma das primeiras. Né? O meu avô, esposo dela, era poeta, então já escrevia também, já tinha contato, né, com poesia, com letra.
né? Então, acho que também essa herança conta muito no ciclo familiar, eu já ter pessoas, parentes, né, próximos que já estão veiculados aí com a música, com a comunicação e com as artes. Isso é muito impactante, né? Ver que tudo isso veio de dentro de casa, né? E principalmente essa parte do rock, porque a gente do Cariri está mais familiarizado com o forró, né? É o predominante, mas não é o único estilo abrangente daqui. A gente também tinha uma ênfase muito grande no rock. Sim. Foi se perdendo ao longo dos anos, mas você continuou com a essência desde sempre, né? Principalmente pela influência do seu irmão, que tinha essa banda. Você ainda chegou a tocar nessa banda do seu irmão? Eu não cheguei porque eu era muito pequeno, assim, criança, mas eu lembro ali que por volta de um ensaio e outro, eu tentava me inserir ali, tipo assim, tá naquela parte do ensaio que é só a brincadeira, né? A distração. Aí eu tentava já. Só que eu era muito pequeno, eu tinha 9, 8 anos, então eu não conseguia nem segurar direito o instrumento. Mas tentava arranhar alguma coisa ali na guitarra, no violão, mas brincadeira. Era um adolescente, você vendo uma criança, geralmente a adolescente, deixa ela aí, o café com leite, né? Deixa ele brincar. Só que aquilo tem uma influência muito grande para uma criança. Sim, né? sim. Principalmente as bandas que eu sou fã, assim, eu sou muito fã do Charlie Brown, do Detonautas, do Linkin Park. Você liga a TV e vê o seu ídolo ali dando uma entrevista no programa TV, fazendo um show, aquele glamour todo, né? Que um show proporciona, né? O holofote. Aquilo ali numa criança, ela mentaliza também aquilo. Então, eu tenho certeza que aquilo sempre ficou muito dentro de mim, né? De fazer show, de cantar, né? Aquilo ficou muito forte. Enquanto muitas crianças tinham o sonho de ser jogador de futebol, eu sempre tive o sonho de ser músico. Você sempre foi bem sincero consigo, Sim. sempre foi bem sincero. Eu vejo que você nunca tentou se incluir, porque o que você queria se incluir já tinha dentro de casa. Já estava sabe? muito Já definido. E já estava muito perto. Às vezes as pessoas elas têm esse trabalho de tentar se encaixar em alguma coisa, quando você dentro de casa não é bem recebido, sabe? E ter isso dentro de casa é muito Sim. forte. E você? Eu quero saber como foi que você começou no rock. Você sempre gostou de rock? Cara, o meu caso é bem interessante até, porque eu comecei um pouco tarde no rock, eu diria. Foi para 2018, mais ou menos, que eu comecei a, de fato, consumir esse estilo e tudo mais. Só que minha família já é de músicos. Então a Já é família de músicos também. também. Família por parte do meu pai toca zabumba, meu tio é sanfoneiro, meu tio toca Caramba. triângulo. Então, desde novinho, eles já tocavam. Então, isso foi passando, e aí quando chegou na minha vez em si, eu gostava de ouvir eles tocando e tudo mais, gostava do forró em si, e era aquilo que eu tinha como uma prioridade musical, eu diria, porque eu não entrava assim para tocar de fato. Eu só mais consumia, não chegava a pegar nenhum instrumento, nem nada do tipo. Só que isso foi passando com o tempo, só que tinha um pequeno detalhe. O rock em si, ele tinha entrado na minha vida por causa do meu irmão mais velho, porque ele estudava, a gente morava no sítio, aí ele estudava onde a gente chama na cidade, né? Então, do sítio para a cidade, ele levava o celular dele, pegava o cartão de memória e jogava todas as músicas que os colegas tinham junto, jogava nesse cartão de memória. Quando ele chegava em casa, eu ficava ouvindo essas músicas. Coincidentemente ou não, tinha músicas do CPM nesse cartão de memória. E aí, quando eu tava ouvindo as músicas que passavam lá, ficava ouvindo alguns forrós e do nada caía nessas músicas. E eu ficava ouvindo como se fosse um crime, tá ligado? Eu ficava ouvindo meio que tipo escondido aqui, porque ninguém pode saber que eu escuto rock aqui. Porque, pô, 11 anos e o cara escutando rock escondido é porque veio no bolo ali, e aí todo mundo achou que poderia achar que eu tava meio que desvirtuando da parada. Eu era assim também, quando eu comecei a ouvir rock, eu fiquei, nossa, porque meu pai só gosta de Eu sou muito fora da MPB, lei, sabe? Aham, Abre um portal, né? eu me sentia mal, todo mundo ouvindo forró, eu ouvindo rock. Eu digo, Muito meu fora da Deus. lei. Aí beleza, aí passou, a gente lá morando no sítio, mudou pra Juazeiro, porque eu não sou natural de Juazeiro, sou de Potengi. E aí a gente mudou pra Juazeiro, né? Condições péssimas lá onde a gente morava, se mudou. Foi passando o tempo, eu já comecei até antes de Johnny, porque se ele tem 10, eu tenho 12 anos de carreira, de carreira, né? Nesse ramo da música, porque eu comecei a tocar. Vocês estão ligados qual é o instrumento afoxé? Sim. Pronto. Não. Então, meu tio, ele tinha ido para Tocantins, quando voltou ele trouxe um. Explica como é, vai. Afoxé é um instrumento oriundo da Bahia, que é quase parecido com um chocalho, só que ao invés de ter as paradinhas dentro, né, que você é um chocalho de fato, ele tem umas argolazinhas com uns botõezinhos que fica envolto de um bagulhinho de metal. E ele faz aquele barulho característico de... Caramba. E aí, meu tio trouxe, foi o primeiro contato que eu tive tocando, de fato, com eles, foi com esse instrumento. E aí foi onde eu comecei a pegar as noções rítmicas e tal. E aí foi onde eu pensei, cara, isso aqui é muito legal. Só que a primeira ideia em si era que eu me mantivesse no forró. Porque a família já queria, mas eu sempre com aquela coisa na cabeça. Cara, um dia eu vou
ser alguma coisa voltada pro rock. Aí eu comecei a tocar bateria, não ironicamente, no grupo cristão. Num grupo cristão. E aí a gente fazia parte de um grupo de oração que tinha lá, e meu irmão falou, não, ele toca bateria, sem eu nunca ter pego na bateria na vida. E aí você E aí desenrolou. eu falei, é a minha oportunidade de começar alguma coisa. E aí eu comecei, passei uma semana com a bateria deles, saí, e eu fiquei, meu Deus do céu, agora eu quero uma bateria. E aí minha mãe comprou uma. Ai, e foi cara. aí quando eu comecei a tocar forró, de fato, ganhando algum dinheiro para poder me manter enquanto estudante, né? Não tinha como só trabalhar e deixar a música de lado. E aí eu comecei a ganhar dinheiro de fato com eles. E depois, lá em 2018, eu tive contato com uma banda chamada Blink-182. Que todo mundo que me conhece sabe que essa é a minha banda preferida, que ela é a minha base para o rock em si. E foi aí onde eu comecei. Mas essa mudança, ela não deixou você meio... Não, porque... Você já vinha carregando ali um sentimento pelo rock, né? É um chamado, né? Quando é pra ser, ele encontra. Quando vai amadurecendo um pouquinho, aí você vai encontrando o limiar ali para poder se manter. Tanto no forró, que eu gosto muito, tanto no rock, que eu também aprendi a gostar e a ser a minha base para tudo que eu estudo voltado ao instrumento que eu toco. E como foi que vocês se encontraram? Cara, que história, cara. Vai contar aí. Como eu falei, né, eu entrei na música em 2016 e passei 2 anos amadurecendo, né, o trabalho. E nesses 2 anos iniciais ainda era uma banda que estava amadurecendo dentro de estúdio e também ainda fazendo os covers, fazendo músicas que a gente gostava, né. Nesse momento inicial eu tinha começado só como guitarrista da banda. Só que eu sempre tive uma posição, e aí é uma característica minha, de liderança. Eu sempre fui o cara que gostava de organizar as coisas, de estar indo atrás do show, foi eu que nomeei o nome da banda. Eu já tinha essa linha de frente e que sempre foi da minha personalidade. Em turma de sala eu já fui líder de sala, né? Em outros trabalhos que eu executei já liderei a equipe, então eu sempre tive esse posicionamento de tomar uma frente e tentar organizar um coletivo, vamos dizer assim. Né? Então, 2 anos depois dessa banda, eu vendo o cenário da minha região, e também o chamado que eu falei agora há pouco, que eu realmente estava sentindo dentro do rock, eu senti que para mim a parada era fazer música própria, era autoral. Tanto que quem for ouvir aí a banda, Joe Hendrix, seja no Instagram, no YouTube ou no Spotify, a gente já tem álbum lançado, tem músicas, tem videoclipe. Porque eu disse, cara, eu gosto muito das bandas que eu sou fã, mas o que eu mais aprendi com eles, né, porque além da música, do entretenimento, eu gosto de assistir entrevistas, eu gosto de assistir podcasts e bastidores. O que eu mais aprendi com eles foi que você tem que apostar no próprio som. Sim. Né? Sem Raul Seixas fazer as suas próprias músicas, sem o Charlie Brown, sem o Legião, sem o Detonautas, a gente não ia ter essas bandas que a gente ama tanto, né? O Jota Quest, enfim, a Pitty. Mas eles eles apostaram no próprio som. Eu disse, cara, eu vou fazer minha própria música também. Vez ou outra eu posso fazer um cover, né? Uma forma de homenagear os meus ídolos, as referências que eu tenho, mas o meu foco vai ser música própria. E ali em 2018 eu fiz a minha primeira música, chama-se Mais um Verso, é uma música que está no meu primeiro álbum, né? Saiu versão acústica, videoclipe também. Então em 2018 eu fiz essa primeira música e defini, bati o martelo. Eu disse, cara, a banda vai ser autoral, vai ser música própria. A escalada é maior, porque para você se inserir dentro do circuito de bares, de festivais, quando você tem uma banda cover, um tributo, é mais fácil, porque você já tem um produto que é rendável, já tem público e que já tem um sentimento dentro do consumidor. Né? Uma nostalgia, enfim, uma vontade de ver aquela banda e ainda não viu, ou reviver uma memória, já é mais fácil. Você começar do zero, o processo de criar uma música, uma letra, uma melodia, passar pelo estúdio, fazer o lançamento, começar a tocar, criar nessas pessoas uma mensagem que a pessoa se identifique, porque tem que ter uma conexão. É um processo maior e eu sabia dessa dificuldade, eu sei, porque eu ainda enfrento. Né? Também passa ainda por isso, mas eu entendo também que quando você conquista o seu lugar, né, o reconhecimento também é maior porque o trabalho é seu. Existe muito entre algumas bandas um movimento que aquela banda ali toca o mesmo repertório que o meu, mas eu comecei a tocar primeiro. Eu acho que todo mundo tem direito de tocar porque a música não são deles, né? E o bom do autoral, do trabalho próprio, é que é seu, ninguém tira, você criou. Ninguém vai roubar de você, ninguém vai tocar seu repertório, sabe? E quando o elogio vem, o elogio é seu, literalmente. Porque você criou a batida na bateria, eu criei o violão, a voz, a guitarra. Então, o trabalho é seu. Né? Então, eu acho que esse era o caminho que eu queria seguir. Mas eu vou responder a pergunta que já entra diretamente no Laércio. Depois a gente volta um pouquinho à cronologia. Mas o Laércio, ele é o membro mais recente que entrou na banda, porque a banda passou por algumas formações. Eu formei a banda, mas a banda passou algumas formações até encontrar a formação oficial que está hoje, que para mim
nada contra quem já passou pela banda, porque de certa forma contribuiu em determinado momento, mas isso foi o que eu disse para eles recentemente. Eu disse, cara, essa é a formação, a gente sente. Né? Igual o time de futebol, né? A seleção brasileira foi campeã em 2002. A gente sente o clima, a gente sente a energia, a gente sente a vibe dos integrantes. Eu acho que existem pessoas e pessoas, né? Ninguém é substituível, não tem como amanhã eu botar um baterista e ser a mesma coisa. Eu acho que cada um tem a sua personalidade, tem a sua forma de tocar, o seu jeito. Mas essa formação que está hoje, assim, para mim é a melhor da vida que eu já toquei, né? E que dure por muitos e muitos anos, até o fim da nossa história, né? Que a gente criou o nosso legado e deixar aí. Mas o Laércio, ele entrou recente na banda. Ele entrou em janeiro desse ano. Vulgo o melhor membro. Né? Ele entrou em janeiro desse ano. Né? Então, o guitarrista que já está mais tempo comigo, tá desde o início, o James. Mandar um salve aí pro James. O Blade, o nosso baixista, que também já tem um tempo que está com nós. Mas já passou algumas formações até a gente definir, né? Mas o Laércio, ele entrou agora esse ano, já fala da entrada dele, mas de forma resumida, o antigo baterista falou que não ia conseguir mais estar com a banda, foi uma decisão dele, né? Ele ia tomar outras frentes, outros projetos que ele tem, ele também está envolvido com outros projetos musicais. Ele entendeu que a banda nesse momento não estava sendo foco para ele, e tudo bem, é uma escolha, é uma decisão. E aí eu conheci o Laércio, já conhecia ele ali da cena do rock, que frequentava os eventos e tudo, mas não tinha aproximação. Né? E um ensaio que eu fui fazer com a minha banda, com o antigo baterista, ele estava presente. Né? E aí num dos ensaios autoral, né, a gente tocando nosso repertório, eu vi que ele era um cara muito concentrado, ele estava prestando atenção no ensaio, nas músicas, e eu nem sabia que ele era baterista, eu vi que ele estava olhando muito para a bateria e dando umas dicas para a bateria. Aí eu me liguei, eu tive a noção, disse, pô, esse cara é baterista. Baterista no Cariri, em Juazeiro, é muito difícil, é escasso. Principalmente do rock, tem poucos. E bons, menos ainda. Né? É complicado. Aí Olha, tá vendo? Eu choraria com dessa teologia. Aí eu liguei o alerta, eu vou pedir o número desse cara, porque assim, possa ser que um dia eu precise. Né? Às vezes o cara já estava sentindo e também tem aquilo. Às vezes um membro não pode ir para um show, a gente precisa fazer um ajustezinho. Quando terminou isso, eu disse, cara, me manda teu WhatsApp, porque assim, possa ser que eu vá fazer um show em algum canto e o baterista da banda não possa ir, eu tenho você para tocar com a gente e tudo. E aí eu peguei o contato dele e não deu 2 meses, o antigo baterista disse, cara, não vai dar mais para continuar com a banda. Eu disse, não, beleza. Aí eu fiz o convite a Laércio, né, para entrar na banda, e o princípio que eu estabeleci foi só o seguinte. Eu disse, cara, eu preciso de 2 coisas para você entrar na banda. Eu não sou muito rígido, não, mas eu só preciso de 2 coisas. Que você goste das músicas, porque é autoral, então eu não quero um cara que está tocando só por tocar, só pelo dinheiro do show, só porque quer tocar, não. Você tem que gostar do que a gente está fazendo. Então você vai ouvir as músicas, se você gostar, você permanece. E a gente faz um primeiro show junto, porque eu preciso saber se a sua vibe combina com a nossa e se a nossa combina com a sua, porque também tem isso. Às vezes o cara quer tocar, às vezes ele gostou da música, mas vai lidar com um profissional e não se deram bem por alguma aventura, né? Então a gente fez um primeiro show, né? A gente já tinha um show marcado. A gente fez um show lá em Juazeiro, num bar chamado Raul Rock Bar, e a gente já tem um segundo show marcado aqui em Fortaleza. Então, isso aí é história para depois. A gente já tem 2 shows marcados para ele fazer. Eu disse, vamos fazer os shows, e aí depois você me diz se você quer ficar na banda, se você não quer, e tudo bem. Né? Então a gente fez os shows, fizemos os ensaios, e assim, o cara 100%, vibe muito massa, uma pessoa incrível, um cara que, para além do talento, dedicação que ele tem, é um cara muito organizado. Eu lembro que no primeiro ensaio, a gente foi fazer o primeiro ensaio, ele chegou com a plancheta lá, as músicas na partitura, o tom, não sei o quê. Ele tocou o primeiro ensaio como se tivesse 2 anos já, 2, 3, 4 anos com a gente. Eu olhei pros caras e digo, o cara é dedicado. Porque eu já toquei com outros bateristas que eles deixaram para pegar a música na hora do ensaio, para aprender na hora como era a música. Não. Ele ouviu as músicas antes, aprendeu, chegou já no ensaio tocando como se já tocasse com a gente há muito tempo. Eu digo, pô, o cara é dedicado, o cara quer. E a vibe bateu muito, assim, da amizade, da parceria. Então eu disse isso pra ele, eu disse, cara, você era um membro que faltava na banda. Porque eu sempre sentia um pouco isso. Me senti amado agora. Eu sentia um pouco isso de alguns membros que, tipo assim, o outro aqui tá 100% e tudo, mas esse aqui tá deixando um pouquinho a desejar. E uma banda, ela é um coletivo, ela é uma família. Né? A gente tem que se defender, a gente tem que se ajudar. Então, se eu tô correndo atrás de uma coisa e o outro vai em outra e tudo, todo mundo cresce junto, né? E eu sentia que alguns setores da banda ainda não estavam correndo na mesma vibe que eu tava, que o guitarrista tava. E lá essa entrou justo com essa característica, com um cara que quer tocar, com um cara que quer fazer acontecer. Eu também me recordo que uma das primeiras coisas que eu conversei com ele foi o seguinte. Ele me falou que algumas bandas e alguns projetos que ele tinha tocado meio que deram uma desestimulada nele, porque eram bandas que começava e não sustentava. E isso acontece muito porque também não é fácil. Você começa ali uma banda 2, 3 meses, aí ensaia, faz 1, 2 shows, pronto, a banda acabou.
não tem mais nenhuma movimentação do grupo, da banda. E quando ele me contou isso, eu disse, pronto, você achou o cara que é correria. Falei desse jeito pra ele. Foi. Eu disse, pois se você tava procurando uma banda que não vai parar, meu irmão, você achou. Porque no mês que a gente tá forte de show, é show pra caramba. No mês que o show tá esfriado, porque é normal dar essa oscilada, principalmente agora, mês junino, aqui na região, Natal, dá uma oscila, Carnaval, sempre são meses que a gente toca menos. Aparece show mais ou menos. E, cara, no mês que tá fraco de show, a gente começa a gravar muita música. Entra em estúdio, vai gravar música, aí termina a música, vai gravar clipe. Termina o clipe, a gente vai fazer agenda de rádio. Termina a agenda de rádio, a gente vai fazer TV, vai fazer podcast. Então a gente sempre está se movimentando. Isso é uma coisa que eu faço já desde o meu início, desde 2018. Eu sempre fui em TV, sempre fui em rádio, em jornal físico, a gente tem jornal físico. Pra mim, tudo você tem que se circular. Não é só o show, tem que fazer tudo. Então, foi uma das coisas que eu disse a eles. Cara, você achou uma banda que é correria e que vai fazer as coisas acontecerem. Deixa ele falar agora. Agora, no meu caso, assim, em específico, eu já conheci o trabalho dele, bem antes. Lá em 2021, eu tive o primeiro contato, por assim dizer, com a persona dele. Porque quando eu entrei na universidade, ele estava saindo. Então, ele já ia, né, já ia começar o mestrado posterior à minha entrada, praticamente, na URCA, né? E quando eu entrei lá, surgiu um burburinho. Eu falei, não, eu sou baterista, não sei o quê. Eu sempre deixava claro que eu gostava de tocar e tudo mais. E aí surgiu um burburinho. Ah, tem um cara aqui da história também que ele faz música e tal. Aí eu perguntei, qual é o nome do cara? A Joe Hendrix. Aí eu, fui atrás. Vi algumas coisas, vi que ainda na época ele tinha poucas coisas lançadas oficialmente, né? Ele não tinha tantas músicas lançadas ainda, nem o álbum, né? Que foi em 23. 2023. E aí tinha algumas coisinhas gravadas, alguns singles, e eu pensei, não, esse cara é legal. Só que morreu ali, porque eu fui atrás dele, só que no primeiro momento eu não fui muito a fundo no trabalho dele, né? Até porque estava voltando agora, a pandemia tinha atrasado muito dos trabalhos dele e tal. E aí eu dei um tempo. Passou-se esse tempo, ficou esquecido na minha gaveta desse cara. Só que quando eu comecei a entrar mais no cenário da galera que tocava, né? Tocava rock ali, começou-se de novo esse burburinho falando sobre esse cara. Só que agora não falando mais só que ele era um cara que criava música ou que era músico, mas sim como um cara que se mostrava como arrogante. E eu fiquei, cara, não tô entendendo esse hate do nada, que se transformou durante 2 anos. Um cara que, saiu de lá como um cara que tava criando alguma coisa e agora se torna esse cara arrogante, não faz sentido, porque esse trabalho que ele fez de construção, até lançar o álbum dele, por mais que eu não tenha acompanhado, eu imagino a correria que esse cara tenha feito. Então eu já imaginei logo, talvez seja por inveja da galera. Eu já imaginava isso, né? Eu fiquei, não, tudo bem. E aí foi passando o tempo, foi entrando em outros projetos, e aí surgiu esse projeto que a gente tava conversando aqui nos bastidores, né, do Ghost. Entrei nesse projeto e tudo mais, foi passando-se um tempo, a gente fez um evento. Nesse evento, uma das bandas não podia ir, foi convidado ele. E aí quando chegou lá eu fiquei muito animado, só que eu não sou o cara que fica embaixo, sabe? Eu não sou o cara que fica ali junto com a galera, eu sou sempre o cara que tá lá pra ficar de stand-by ali, pra dar apoio à galera, então, e eu ficava por trás ali, ouvindo os caras tocar e gostando da vibe e curtindo junto. Eu lembro até que ele queria que eu pulasse junto com ele na frente do palco e tudo mais. Eu falei, não, eu gosto de ficar aqui mais de boa e tal. E aí, foi embora, né? Foi embora. Passou-se um tempo, foi pro ensaio da casa desse cara que era o ex-baterista dele. Ele surgiu lá. Aí eu fiquei, cara, legal. Fui observar um ensaio que, nesse momento, foi o momento que eu vi. Não, agora eu tenho que me colocar como um profissional aqui que vai observar a parada e vai dar as críticas de fato. Fiquei observando, dando dicas e tudo mais. Tocou-se uma música chamada Sempre Esperei Mais, que essa também é uma história muito boa para contar depois, lá na frente, do clipe e tudo mais. Eu fiquei, cara, essa música é muito boa, é um hit a se aproveitar e se você precisar de alguma ajuda minha, qualquer coisa do tipo, eu vou sempre estar à disposição. E aí depois que o cara saiu, surgiu-se o convite. E eu fiquei trabalhando com ele alguns meses, né, antes da gente fazer o primeiro show lá no Raul Rock Bar, lá em Juazeiro. E passou-se um tempo e eu, claro, sempre faz parte da minha persona fazer esse trabalho mais exaustivo, que é estudar as músicas, fazer a transcrição, realmente observar a música como esse trabalho. Mesmo que seja só um convite, só para fazer uma pequena ponta, que a princípio era que fosse fazer a ponta no... Sim. Era um convite, inicialmente era um convite, cara, o mais baterista informal. saiu em cima da hora, eu tenho um show em Fortaleza que é importante, né, você tocar na capital, sair do interior para fazer um show na capital, e eu preciso de um baterista para fazer esse show, né? Aí depois, enfim, após o show e tudo, aí veio o convite oficial, disse, cara, gostou da música, gostou da banda, Os primeiros shows foram mais informais, eu diria. O primeiro show foi mais informal, foi mais como, vai substituir o cara aqui porque ele não vai poder ir.
né? Mas a ideia, a premissa, quando surgiu o primeiro convite, era de que eu fizesse parte para poder ir para esse show em Fortaleza, porque era um evento muito importante para eles. E por ser um evento importante, eu não podia ser só mais um cara que ia fazer uma participação especial. Eu deveria ser realmente o cara que ia entregar o show para esse cara. Tem que ser o baterista. Tinha que ser o E baterista. assim, é uma questão que ele tocou aí, que é o seguinte, né? Como eu falei, eu tô na música desde 2016. Fiz 10 anos agora. E assim, o circuito lá no Juazeiro ainda tá muito forte. O circuito de bandas de rock se tratando, o cover tributo. Realmente o autoral, existe uma resistência muito grande, né? No autoral. Muitas bandas desistiram pelo caminho, né? Algumas bandas, e aí, enfim, eu não sou muito de citar porque não convém, mas algumas bandas que foram pro autoral, criaram um ego, que eu não sei de onde existe, porque ninguém tocou no Rock in Rio, ninguém foi pra Globo, então não tem pra que salto alto, tem que ser humilde, né? E aí você vê um cara que tá acreditando no autoral e conseguindo algumas coisas, o que eu chamo de pequenas conquistas, que pra mim são grandes, mas pra quem tá de longe talvez seja pequena. Mais um exemplo, você vê um cara que... Primeiro que lançar um álbum já é difícil, porque aí vai entrar o financeiro e o geográfico. Então, se você for olhar as bandas de rock lá de Juazeiro, poucas têm álbum. A gente conta nos dedos as bandas que tem álbum. Então, você vê um cara que em 2, 3 anos já lançou um álbum. Acho como assim? Já lançou um álbum, 10 músicas, do nada. Então, assim, consegui lançar um álbum. Consegui lançar vários singles, vários clipes. Eu sempre tive uma presença muito forte nas redes sociais. E aí, quem se mostra demais também incomoda demais, né? E também tem que saber lidar com essas críticas. Tá e tudo sujeito a bem. críticas é o essencial pra gente. Eu, graças a Deus, eu sempre essencial. consegui lidar muito bem com críticas, porque eu pego crítica e uso como combustível. Você lembra do início ali, quando você começou Eu a sou receber muito essas assim, críticas? tá falando que minha música é ruim, tu tá falando que minha banda é ruim, tu tá falando que minha voz é ruim, tá falando que eu canto ruim, que eu não sei o quê. Pronto, pois fica assistindo aí que tu vai ouvir falar de mim. Eu sou esse cara, eu pego isso aqui, eu guardo e respondo com vitórias. Então, assim, a galera todinha que falou mal no início, tá entendendo? Vai ver lá a agenda de show aumentando, vai ver eu lançando mais música, vai vendo eu cantando com artista nacional, como aconteceu, minha primeira turnê que vai acontecer agora pelo Nordeste. E agora vai então, ver uma turnê agora. Eu acho que crítica que não é construtiva, a gente responde assim, com educação. Não, tudo bem, gostou? Não. Pronto, eu canto para quem gosta, eu faço para quem gosta, para quem se identifica. Então, realmente, houve isso, aconteceu, de algumas pessoas se incomodarem com a minha presença, porque vê como concorrente. Quando eu vejo um amigo começando na música, ou alguém já estabelecido, seja no autoral, no cover, eu abraço aquilo ali como mais um, cara, é mais um somando. Mas tem pessoas que vê diferente, eita, é mais um para roubar o meu espaço. Né, mais um, aí vem aquele burburinho, o cara quer aparecer, o cara não sei o que, mas o cara nem é isso, tá entendendo? Então, assim, eu filtro, o conselho que eu dou pra galera, não só tratando-se de mim, mas para o próximo, conheçam as pessoas, antes de tirar conclusões precipitadas, né? Acho que a gente tem que conhecer, cara, né? O ser humano, isso é do ser humano. Que todo ser humano tem, inclusive eu. O ser humano tem uma coisa muito falha dentro de si, que é o julgamento. Sim. Você olha pra alguém e diz, a cara daquela pessoa ali, eu não gostei da cara dela, não. Tu viu o narizinho dela empinado? Tu viu o jeito que ela fala? Então, assim, a gente é muito maldoso, né, em analisar o próximo de certa forma. Então, isso aconteceu por parte de uma galera, mas, ao mesmo tempo, uma outra parcela muito grande se identificou muito comigo. E são para essas pessoas que eu direciono a minha música, a minha voz, a minha arte. Muitas pessoas no início também, pessoas que se identificaram com a minha personalidade, com o meu jeito, com a forma que eu me expresso, com o que eu canto, né? Eu falo muito de objetivo e de sonho, porque eu me considero um cara que corre atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos. Então, quem tem um objetivo e um sonho vai se identificar. Isso é a lei da vida. Se você tem um sonho, um objetivo, e você vê um cara que fala disso, você vai dizer, pô, eu tô me identificando, porque aquele cara tá seguindo o caminho que eu penso. Pra quem tá lascado, não tem um objetivo na vida, não tem objetivo, não tem um sonho, vai sobrar o quê? Falar da vida dos outros. Sim. E falar mal. Então eu entendo também quem fala mal. Essa galera que fala, eu digo, cara, eu tô muito ocupado aqui cuidando da minha vida, cuidando dos meus objetivos, dos meus shows, da minha banda, pra eu tá falando mal da banda dos outros, sabe? Recentemente mesmo, eu fui pra um podcast e tinha vazado num grupo lá de rock de Juazeiro, que em tese é um grupo pra fortalecer o rock, um cara de graça veio falar mal de mim. Não, que a música dele não tem nada de novo, a banda toca ruim, não sei o que, não sei o que. Aí Deus é tão bom, que foi justamente essa música que eu falei aqui nos bastidores, que o Tico Santa Cruz do Detonautas ouviu a mesma música, o cara gostou, comentou lá no Instagram dele, elogiando a minha música, postou no Instagram dele e me convidou para cantar em Juazeiro, Iguatu e Fortaleza. Aí o que é que eu filtro? Eu vou dar a bola pra um cara que não lançou nada, não tem nada de relevante, ou vou estar dando moral pra um cara que tem cacife pra falar? Sim. Então, assim, aí eu não fui ignorante com o cara, nem distratei o cara, não. Só digo assim, pois pronto, fica olhando aí, que eu vou seguir aqui tudo. A única coisa que eu disse pra ele foi o seguinte, cara,
Como você ouviu falar de mim e hoje você está falando mal, você vai continuar ouvindo falar de mim. Agora é das minhas conquistas, dos shows aumentando, dos lançamentos, de vitórias acontecendo. Graças a Deus assim tá sendo feito. Porque a gente tem que ter em tudo que a gente for fazer, velho, perseverança, fé e humildade, sabe? Humildade. Então, hoje eu filtro muito dessa forma. Mano, vamos cantar para quem gosta, para quem se identifica, e quem não gosta, tudo bem. Acho que a lei da vida é essa. É sempre manter o objetivo, né? Exato. Sempre manter o foco no objetivo. E a gente não precisa mudar a nossa essência. Eu não preciso xingar o cara, eu não preciso... Só diga assim, cara, se tu não gostou, por que é que tu tá me seguindo lá no Instagram? O engraçado, acompanha tudo. Porque o cara me seguia, esse em específico, tudo. alguns me seguem, eles olham tudo. Eu digo, cara, não é possível. Tem dia eu sou igual a tu, sou blogueirinho. Tem dia que eu posto 20 stories. 20 stories. Não tem condições do cara assistir os 20 sem querer, não. Não tem condição. O primeiro e o segundo eu fico calado, porque às vezes o Instagram manda, né? Mas agora tudo. Mas Todos o cara, os outros 18, não tem como. o povo olha tudo, tá seguindo. Eu digo, cara, eu já falei isso publicamente no meu Instagram e falo em todo canto. Eu digo, cara, eu acredito que o Instagram, ele é um portal, ele é tipo um canal de televisão, né? Antigamente a gente tinha TV. O Instagram, hoje a gente segue quem quer e quem a gente tem interesse pelo conteúdo. Sim. Então, como é que eu vou seguir no meu Instagram uma pessoa que eu não gosto da pessoa, não gosto do trabalho dela, não gosto do que ela fala, acho ela ruim. Quero ver Eu vou seguir pra quê, meu irmão? Aí tem pessoas que seguem e não gostam, mas enfim, estão lá, né? Estão lá acompanhando, estão lá dando audiência. Olha, mas eu acho que tudo isso é bem importante, sabe? Quando você começa a crescer, essas coisas começam a aparecer. Isso é um bom sinal, na verdade. Que bom que aparece. Os grandes Que bom que passaram aparece. por isso, né? Eu escuto muito de gente dizer, quem ama e quem odeia o Legião Urbana, o Charlie Brown Jr., o Raul Seixas. Então, eu acredito que o Jesus Cristo, que é o meu maior ídolo, né? Teve ídolos e teve, enfim, pessoas que o crucificaram. Então, acho que assim, as grandes pessoas que fizeram grandes mudanças na Terra são essas que têm os dois polos mesmo, a quem ama e a quem odeia. Agora Tá tudo pensa certo. aí, se há espaço pro Raul Seixas, se não haveria pra Pitty. Sim. Os dois cantando rock, sabe? Não Sim. faz sentido essa disputa que perdura até hoje, né? Nossa, Sim. ele é da minha região, canta o mesmo Exato. estilo que eu. E Eu vou pisar outra, em cima dele pra ele uma não mulher crescer. numa cena que majoritariamente é de homens, né? A gente tem mais homens roqueiros, vocalistas, do que mulheres. Mulheres a gente vai ter Rita Lee, vai ter a Pitty falando do Brasil, né? Conta nos dedos. A nível nacional, né? Claro Sim, que eu conheço muitas amigas que são da música, que são do rock, então também aí na correria, né? Mas que é uma dificuldade para elas se Mas eu manterem. tô falando a aqui a imagem nível dela dentro do nacional, a cenário. gente é bem seletivo. As mulheres ainda estão numa luta bem maior aí para conseguir o seu espaço. E nenhuma delas perdeu espaço. Exato. Elas continuam até Conquistaram hoje. e estão em alta até hoje. Então, assim, eu acho que essa disputa era algo a ser pautado. Era Com algo a ser certeza. pautado e, tipo, ter realmente liderança entre as cidades, entre os estados, para reunir esses artistas. E eu falo de diversos âmbitos, né? Porque as profissões em si, elas geram esse embate. Nossa, será que eu estou sendo melhor que o meu colega? Será que eu vou perder meu emprego por causa dele? Quando a gente fala de música, a gente tá falando ali de todo um cenário das artes, né? Vai ter o produtor Sim. cultural, vai ter o técnico de som, né? Vai ter a moça que vende no comérciozinho durante o show. O que mobiliza ali de cenário, né? De profissionais da cultura trabalhando num show, né, falando da música, é gente demais. É muito vai ter abrangente. o comunicador, né, o radialista, a pessoa do marketing, o jornalista. Enfim, é todo um cenário que está entrelaçado. Não só no rock, né, na música, nas artes como um todo. Joe, agora falando de tanta coisa ruim assim, eu quero partir para coisa legal. Eu quero partir para a parte boa do negócio. Vamos de música? Bora. Bora? Eu quero um autoral. Pode ser? Pode ser. Gente, esse cara é muito romântico, sabe? Ele pega a essência das músicas, ele fala, eu não sei se você já viveu todos esses sentimentos que você retrata nessas músicas, mas você coloca muito sentimento, você coloca muitos sorrisos. Ele é quase um dentista, gente, porque o dentista ele tem muito costume de falar sorrindo. Eu tenho um professor, o nome dele é Jefferson. Qualquer dúvida que eu vou tirar com ele, eu digo, Jefferson, isso. Ele, Jennifer. Aí ele começa a rir. É natural de qualquer dentista. Entendeu? E Ela você fazendo fala muito marketing aí, ó. sorrindo. Obrigado. Olha, Confirma com ele se o violão saiu no... tá tudo certo aí, Léo? Vamos de música? Vamos lá, o nome dessa chama-se Vem Me Amar, tá disponível já no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas. Vou mandar a versão acústica dela aqui. O nosso dia tá marcado no meu calendário. As horas que eu contava pra tá do teu lado. Aperto o passo no compasso, é muita emoção. Hoje bate mais forte o meu coração.
coração. Só de lembrar que tá chegando o momento perfeito. É a mulher que eu amo, a dona do meu beijo. Por ela eu morro, eu corro, eu faço uma revolução. A prova disso é que eu canto uma nova canção. Vem me amar que já chegou a nossa data preferida que a vida reservou. Então vem me amar que já chegou a nossa data preferida que a vida reservou. O amor tem cor, sabor, calor, energia, sintonia, melodia, putaria. Tem dia. Cara, é demais, gente. Obrigado. De onde veio a inspiração pra essa música, Joe? Quero saber de onde foi que veio tanto amor assim. Tá parecendo a Rita Lee, cheia de... Cara, assim, passando para os ouvintes, assim, a minha forma de compor, sou um cara muito intuitivo, né? Eu não sou muito de acordei, hoje eu tenho que compor uma música. Eu sou muito do que eu estou sentindo na fase, né? Naquele momento. Tem umas músicas também com outra conotação, assim, mais política e social, que é da essência do rock, mas o rock também fala de amor. Mas a Vem Me Amar vem de inspiração muito forte mesmo, assim, do período que realmente o coração tá batendo mais forte, né? O sentimento. Então, eu acordei com aquele sentimento bom. É uma música romântica, né? Uma música que fala de amor, né? Uma música com uma mensagem bem direta, mas bem sincera também, né? Bem forte, né? E que retrata o dia especial, que eu acredito que todo casal tem uma data específica que tem muito isso, né? A data de um casal, a nossa data preferida que a vida reservou, né? Um dos versos fala disso. Então, Vem Me Amar é uma música muito sincera, é uma música que eu acordei muito com um sentimento muito positivo e muito bonito de amor, né? Uma música a dois de um casal, e fiz essa canção, certo? Então, ela é uma música assim que está no repertório da banda, é uma música que desde do momento que eu escrevi ela, eu já levei para a banda, já fiz questão de gravar porque eu sei que ela tem uma mensagem muito forte e muito bonita. Eu acredito que quando a gente fala de amor, a gente fala de uma linguagem universal. Então, quando a gente vai no show, a gente não quer só acessar quem é roqueiro, quem é do rock. É tanto que você está me vendo aqui de brinco, boné, óculos escuros, cara, o cara é roqueirão e tudo, mas o amor, né, a música romântica, ela tem uma mensagem universal. Essa música ela tem total potencial de ser cantada por um artista sertanejo, uma versão forró, né, uma versão rock. Eu acho que quando a música é boa, ela extrapola, ela transcende, né, estilos, vertentes. A gente tem essa versão pop rock, né, o pop do popular e o rock, que é o estilo que a gente toca. Então, ela foi escrita muito, composta muito nesse sentimento de eu quero acessar o máximo de pessoas possíveis, né? E quem ouvir essa mensagem bonita de amor, porque todo ser humano aí tem uma pessoa especial, né? E todo ser humano, em determinado momento, ou amou ou tá amando, né? Então, Vem Me Amar fala disso. É uma música muito sincera. Muito bonito, cara, muito bonito. E realmente, né, hoje a gente está tendo essa universalização das músicas, né? Uma que era de Legião Urbana, eu tô vendo aí Natanzinho cantando. Sim, né? o João Gomes cantando Sim, Charlie Brown Jr., né? cara, isso é incrível, Exato. porque traz para o pessoal que já acompanha, né, esses artistas, o pessoal mais jovem, o pessoal que consome esses conteúdos, um outro conteúdo. E aí a pessoa vai atrás, nossa, e essa música? Pesquisa lá e vê outros cantores. Gente, é desse Exato. artista, sabe? Gente, dá essa expandida nesse polo. Sai do nicho. Sai do nicho. Isso é muito interessante. Mas agora é a hora que eu mais gosto, é a hora que eu sei que vocês gostam, que é a hora que eu peço. Ai, gente, adoro. Pra mim, eu tô na rádio, sabe? Show de bola. Pra mim, eu tô na rádio e hoje você tá no comando da minha playlist, tá? Só que Perfeito. aqui quem escolhe é a gente. O que você acha de
Pitty aí, sai alguma? Pô, vou mandar uma da Pitty aqui. Eu vou dar só uma olhadinha aqui na cifra. Não obviamente. tem problema, né, gente? O Eu? importante é sair. Olha, quem me conhece Vou tocar sabe. uma da Pitty. Lá nos primórdios dos nossos Bom Dias saía muito Pitty, sabe? Ai, nossa, tem uma que eu gosto muito dela, só que ela é bem desaparecida mesmo. Eu não sei se vocês já ouviram. Hoje cedo, quando eu acordei. Conheço. Aquele Ah, que ela Nossa. fez com... Essa é Já ouvi. complicada de tocar, porque eu acho que você já reparou na música, ela é um beat Sim. meio pegada pro rap, né? É. Que tem até a participação do Emicida. Sim, Mas essa música é incrível. ela é linda, Né? ela é Eu bem vou mandar uma da emocionante. Pitty aqui, só dar uma pesquisada aqui. Pitty é um grande desafio em shows, porque existe uma coisa, você cantar música cantada por mulheres é diferente. Tem essa... Qual a diferença? O que, técnica. que muda? A técnica da voz e o tom da música. Geralmente a mulher ela canta num tom mais alto que o vocalista, né? Então voz feminina é tanto que poucas pessoas se arriscam a cantar em shows, né? Tem uma música que eu toco no show que é de Kid da Abelha, aquela Como Eu Quero, né? Já cantei de Pitty, mas vai rolar aqui uma versãozinha aqui acústica para atender o seu pedido, né? Gente, vamos lá. Tantas decepções eu já vivi. Aquela foi de longe a mais cruel. E num silêncio profundo declarei: só não desonre o meu nome. Você que nem me ouve até o fim, injustamente julga por prazer. Cuidado quando for falar de mim e não desonre o meu nome. Será que eu já posso enlouquecer? Eu devo apenas sorrir. Não sei mais o que eu tenho que fazer pra você admitir que você me adora, que me acha foda. Não espera eu ir embora pra perceber. Já conhece essa da Pitty? Com certeza. Como não? Como não, né? Seria um No- pecado. Grande hit, Nossa, né? Linda gente. demais. Pitty é incrível. Pitty, ela tem um ar também pra compor, né? Que é um Tem, negócio não. surreal. Parece você. Eu acho que você ainda tem essa essência pra compor, porque tem um pessoal que compõe umas coisas nada a ver hoje, né? Tudo hoje é pra bombar. É. Tudo hoje é pra estourar no TikTok. verdade, isso Olha mesmo. aí. 5 mais 5. Exato, Não, é não- 20 mais 20, mais 20 mais 7. Não, acho que o princípio maior na música é você fazer o que você está sentindo, sua verdade. E aí é claro que a gente tem que usar algumas ferramentas que estão aí, como Instagram, TikTok, enfim. Sim. Isso que é normal do mercado da música, mas eu acho que já compor pautado só naquilo ali, pensando num retorno financeiro ou numa música para bombar, não. Né? Claro que tem música que você compõe que você pensa, pô, isso aqui pode virar uma trend, né? Tem um Sim. potencial, é Tem tranquilo. umas letras que colam, Né? mas, cara, o que tá acontecendo hoje com a música, sabe? Tá muito Me pautado fale. no mercado só, né? Sim. Ó, 6-7. Tá na cabeça de todo mundo. O que é que tem nessa música, gente? Isso não é uma música. Assim, pra mim, que gosto de música com letra, com história, Sim. Falta sabe? de conteúdo. É falta Sim, de aí conteúdo. você vai lá, 20 mais 20, e o pessoal dançando, o Papa, Exato. sabe? Uma figura de tanto poder, uma figura de tanta... É inegável o seu. Eu a já, sua eu já influência. compus músicas, né? Inspirações que eu senti, tipo assim. Um exemplo, acho que uma dificuldade hoje do rock é dialogar com a galera mais nova, né? Com os jovens. A galera mais jovem hoje está escutando muito trap, rap, sertanejo, né? Tá muito forte. E eletrônica. É isso Sim, que a sim, juventude sim. está ouvindo muito. Então, o rock hoje está um pouco distante da galera. Então, tem duas músicas que eu fiz assim, pô, vou tentar fazer uma música mais voltada para a galera mais nova. O linguajar, a forma de falar, a forma de se expressar, né? Mas para acessar um público, não o mercado em si. Né? E já tem músicas, um exemplo, eu tenho uma referência também dos anos 70. Né? Então, eu tenho 2, 3 músicas no meu álbum que é mais voltada para um brega rock. Vai lembrar ali Odair José, Fernando Mendes, são artistas mais antigos ali dos anos 70. Então, tem 2 músicas que você for ouvir, você vai dizer, cara, isso é um brega romântico, certo? Uma música que tem um vínculo com rock também. Já tem músicas minhas que são muito pop rock ali início dos anos 2000. Muito Charlie Brown, muito Detonautas na influência. E eu acho que a música também é você também não se prender só a um tipo de música. Né? Não
fazer toda a música igual, parecida, mesmo estilo. Acho que você tem, como eu disse aqui agora há pouco, tem que fazer o que você está sentindo ali no momento. Essa Vem Me Amar que eu fiz a versão acústica, ela é uma dessas canções que eu tentei também pegar um público mais jovem. Então ela é uma música que ela é mais pop. Ela tem uma pegada mais eletrônica, a versão de estúdio dela. Tem outra música também chamada Cadê Você, que foi uma música que quando eu compus foi com linguajar também dos jovens, tentando cada vez mais acessar o público mais jovens. E tem música que eu fiz mais um linguajar mais brega, que eu sei que o jovem não vai gostar tanto, certo? E eu acho que tá valendo, é bom também que acessa vários públicos, né? Vai acessar quem gosta de um rock romântico, eu tenho músicas mais pesadas também do rock and roll, que a galera que é muito do rock mesmo vai gostar, certo? E eu acho que tá valendo tudo. Joe, e voltando um pouquinho, porque hoje você conhece muito bem os públicos que você quer atingir, que você pode atingir, Sim. mas eu imagino que houve uma época em que você só queria tocar um rockzinho. Sim. Em que você só queria mostrar o seu trabalho, toda essa essência que você carrega Sim. consigo e que você fala tanto dela. Como foi esse seu início? Como foi a sua introdução ao mercado? Sim, pronto. De 2016 a 2020, quando eu inicio, vou pegar aí esses 4 primeiros anos, eu ainda era um músico que eu estava tocando já estava fazendo show, já estava escrevendo, mas ainda no aspecto amadorismo, né? Ainda não era profissional. Né? Só que eu acho que esse amadorismo ele conta muito, porque foi esse amadorismo que me deu experiência de palco, experiência de estúdio, né? O que deu certo, o que deu errado, o que é que eu tiro de positivo. Foi esses 4 primeiros anos que serviu para amadurecer todo o meu trabalho. Né? Eu só vim entender mesmo a carreira artística, o artista independente de rock, de 2020 em diante, quando eu entrei em estúdio para gravar o meu primeiro álbum. Eu já tinha lançado um single, uma música single é uma música solta, né, que não faz parte de álbum, né, de coletânea. Eu já tinha lançado uma música single, mas quando eu entrei no estúdio, e aí eu contratei um produtor para produzir o álbum, né, para ter todo aquele trabalho. E aí esse produtor ele já é renomado, já é conhecido, hoje ele mora em São Paulo, já está trabalhando com artistas nacionais, que é o Luiz Araújo, queria mandar um abraço e um salve para ele, foi o cara que produziu o meu álbum, hoje ele está trabalhando com o Marcelo Genesi, que é um músico já conceituado. E ele me deu um start que eu ainda não tinha aberto esse portal dentro de mim. Que na época, o meu Instagram, as minhas redes sociais, o meu posicionamento nas redes era uma mistura de um cara que era músico, um cara que era historiador e um cara qualquer. Então, você abria meu Instagram, tava eu num balneário, fazendo uma trilha. Aí pula o stories, tá de onde tocando aqui. Na faculdade, aí depois num show. Aí ele chegou pra mim e ele disse, cara, Joe, eu vou ser sincero com você. Você quer ser um artista, você quer viver da música profissionalmente? Eu disse, quero. Porque eu vim gravar meu álbum. Ele disse, pronto. Pois o seu público que você vai construir, ele não quer saber se você namora, se você torce determinado time, se você foi pra uma trilha com os amigos. Você tem que trabalhar o seu conteúdo, o que você tem a oferecer. Não é isso que você quer mostrar pro público, pro mundo, que você é um músico, que tem músicas próprias, você quer fazer show, não é isso? Então você vai trabalhar isso. Isso não exclui de, eventualmente, eu postar uma coisa aleatória. Faz parte, porque isso também gera conexão. É uma coisa mais cotidiana. Mas eu era muito aleatório. Eu postava 2 dias um stories nada a ver, depois música, depois amanhã tem um show. Eu era muito nada a ver. E depois dessa conversa dele, abriu esse portal para mim, esse start. E eu disse, cara, realmente eu tô pecando, porque se você olhar meu feed aqui, tá uma mistura. Coisa pessoal, coisa de banda, coisa de time, coisa da música, confunde o público, né? E aí, quando ele me falou isso, eu disse, cara, pois agora que eu vou lançar meu álbum, a partir de hoje eu vou 100% tentar cada vez mais me profissionalizar e eu só vou trabalhar em rede social no público, o que eu mais quero fazer da música, da vida, que é a música. Então, a partir de 2020 em diante, eu dei um reset, peguei tudo que eu tinha aprendido ali naqueles 4 anos iniciais de experiência, tudo que funcionou, tudo que eu tirei de aprendizado, de experiência, filtrei o que deu certo, o que era muito amador, eu tirei de fora, vídeo de qualidade ruim, áudio estourado, coisa que eu postava, tirei tudo, eu disse, cara, eu vou dar uma rebobinada aqui a partir de hoje, eu vou me profissionalizar. Então comecei a gravar clipe com uma resolução melhor, com câmera profissional, com áudio profissional, comecei a me comportar, me colocar só como um artista, né? Porque, pô, se eu sou historiador, eu vou trabalhar o historiador na comunidade, quando eu for para um evento, na minha dissertação, nas minhas monografias, nos meus artigos, na minha faculdade, na comunidade que eu for fazer algum debate histórico. Mas se na rede social eu sou músico, não exclui de eventualmente eu me posicionar ou falar alguma coisa.
Que é necessário que é também. necessário e faz muito parte. necessário também. E cabe também ao artista, não só entretenimento. Mas 100% tem que ser o meu trabalho. Então, desde esse dia eu tirei coisas familiares, coisas particulares, tirei tudo. E de 2020 para cá, se você olhar meu Instagram, você só vai ver coisa relacionada a show, música, entrevista, enfim, tudo que está relacionado ao meio musical. E quando você profissionaliza as coisas começam a dar certo, porque quem lhe conhece começa a entender que você leva a sério. As pessoas também que trabalham com isso, quando ela vê uma coisa amadora, ela se sente desrespeitada. Você imagina você, uma comunicadora, você leva a sério, você está aqui toda manhã, dando duro e tudo, se arruma, se veste, olha roteiro, programa tudo direitinho, quem é que você vai entrevistar. Aí tem alguém começando e está fazendo de todo jeito, faz mal vestido, não estuda, não procura melhorar. Aí você vê que é um descaso com a sua profissão. Então eu penso muito nisso. Então todo show que eu vou fazer, eu penso na abertura, como é que vai ser a abertura do show. Eu não já chego tocando. Tem que ter uma abertura, tem que ter a roupa que eu vou usar. Meu show eu divido por blocos, então cada bloco eu visto uma roupa diferente, porque eu entendo que é um momento diferente do show, então eu troco a de roupa no palco. Isso eu aprendi vendo muito dos meus ídolos, como Paulo Ricardo, que também tem essa questão da vestimenta, da estética. Eu acho que o artista está muito ligado também com o que ele veste. A vestimenta, a imagem, transmite muito do que você é. Então, se eu andar na rua com roupa comum, eu não chamei a atenção nem transmiti o que eu sou. Quando eu ando assim, pô, um cara que tá de boné, de óculos, cordão, a imagem que eu tô transmitindo é, pô, o cara é o roqueiro, ele é músico, ele é tatuador, ele é do skate, mas que tá tudo ligado. Então essa é a imagem que eu quero transmitir, é quem eu sou. Então a estética, né, a vestimenta, ela tá muito ligada, né, a forma que você se coloca e que você se comporta. Então, a partir do momento que eu me coloco de uma forma profissional e busco essa profissionalização, as pessoas começam a me olhar de forma diferente, as pessoas começam a me entender de uma forma diferente. Tanto que hoje também no meu perfil, tem muitas pessoas renomadas que eu admiro me acompanhando, me seguindo, e isso para mim é muito orgulho também e uma conquista muito grande. Eu tenho vários artistas, vários músicos de São Paulo que estão me seguindo, produtores, gente de Fortaleza, da cena lá de Fortaleza, né? A banda Detonautas me segue no Instagram, o Tico Santa Cruz, vários músicos também, a Giovana Moraes, que é um artista lá de São Paulo também, que está muito boa também. Estourando e conseguindo seu espaço. Vale a pena a galera dar uma olhada no então, assim, trabalho tem dela. muita gente massa, porque é aquilo que eu disse, você tem que conquistar esse espaço, tem que saber se colocar. Talvez se eu estivesse me colocando só como de forma amadora, sem qualidade, sem verdade, né, as coisas não estariam funcionando, sabe? Então, eu acho que de 2020 para cá, de forma profissional, mas os 4 anos iniciais foram muito importantes. Essa parte da caracterização física você fala com uma ênfase bem grande, né? Porque realmente nós temos esse poder de passar essa informação antes mesmo que a gente abra a boca. O que será que aquele cara faz? O que será? Porque ele não está igual o que eu costumo ver no meu cotidiano, né? Esse posicionamento visual, você já tinha antes de 2020? Sim, eu já tinha. Eu sempre tive essa preocupação, porque, como eu falei, eu bebi muito na infância e na adolescência de bandas de rock. Então, os meus ídolos todos têm esse cuidado. E, para além da banda, de assistir o show, eu sempre fui um cara que gosto muito de assistir entrevista. Então, de todas as bandas que eu sou fã, Charlie Brown, Detonautas, RPM, Raul Seixas, Legião, eu sou o cara que já assistiu tudo que é documentário, tudo que é entrevista, e é nesses bastidores que a gente aprende muito. Então, foi nesses bastidores que eu aprendi eles falando, cara, tenha cuidado com a roupa que você veste. Olha se você está transmitindo o que você canta. Olha o que você fala no show, o comportamento, a forma que você chega, né? Tem esse cuidado com o repertório. Então, para mim, montar um repertório é escalar um time de futebol. É tanto que, às vezes, um menino diz, já está pronto o repertório, de calma, porque eu estudo o repertório, eu passo 1 hora olhando para o repertório, para entender como é que vai... O momento mais chato da semana é quando a gente tá pedindo repertório para esse cara. Eu não gosto de fazer repertório pra gente estudar. eu não gosto de fazer todo o show, o mesmo show, assim, o mesmo repertório. Eu gosto da mesma entrega, mas eu sempre estou mudando ali, eles são prova viva, sempre estou colocando música nova, porque assim, a gente tem muita música, né? Graças a Deus a gente tem muita música, então assim, nem todo show a gente consegue tocar tudo. E nem todo show cabe. E aí eu vou dar um exemplo. Hoje a banda, 2026, a gente tá vivendo a fase mais rock da banda. A gente tá com muita música com crítica social, muita vibe assim, rock and roll mesmo, cantada em português. Só que a minha primeira fase ali, de 2018 a 22, 23, como compositor, é uma fase muito romântica. Muito melódica. Muito melódica. Então, se você for ouvir o meu primeiro álbum que tá lançado aí, são muitas músicas falando de amor, de saudade. As famosas, né, baladinhas que a gente chama de álbum. De término de relacionamento. É uma música que tem muito isso. Você não vai ouvir nenhuma música com crítica social que eu já compus mais recentemente. Né? Então, assim, quando eu vou fazer um show que é pra galera do rock and roll, que eu sei que vai dar aquela galera que curte o rock and roll assim pesado, eu coloco as músicas mais pesadas e 2 ou 3 românticas, porque eu entendo o público que eu tô levando no meu show.
Quando eu vou cantar para um público que eu sei que é um público mais que gosta de música romântica, às vezes não é o público do rock em si, é um público mais pop, mais universal, eu digo, galera, bora colocar as músicas mais românticas. E eu acho isso muito legal porque é a minha verdade, é a verdade da banda e a gente tá acessando várias galera. A gente não tá só nichado a um público. Então, exemplo, a gente foi fazer agora, recentemente, ano passado, o primeiro álbum da banda fez 2 anos de lançamento. Eu disse, galera, bora fazer os shows comemorativos só tocando o álbum inteiro, na íntegra, da primeira música à última. Né? Então a gente conseguiu fazer o Banco Cultural do Nordeste, que tem lá no Juazeiro, né? Fizemos um show no teatro cantando o álbum na íntegra, fizemos várias casas de show que tem lá o Cangaço, né? Fizemos, enfim, Raul Rock Bar, várias casas que tem por lá, eventos independentes também, a gente fez só o show do álbum, e a gente fez numa pegada mais acústica, mais leve, por quê? Porque eram músicas românticas. Então, muita gente que foi no show foi gente que acompanha a banda já que gosta, mas também aquela galera que não é roqueiro, não se identifica como do rock, mas ouviram as músicas e gostaram. Porque como a música que eu cantei agora há pouco, A Vem Me Amar, ela é uma música que quem é do pop rock gosta, e uma pessoa que gosta de sertanejo de forró, ela vai se identificar também, porque é uma música universal. Então, eu acredito que esse álbum, esse primeiro álbum, ele tem esse poder mais universal. Tem gente que diz, eu não gosto de rock, mas ouvi o álbum dele e gostei. E também tem o outro lado. Eu tenho um amigo meu que ele disse, cara, um amigo em comum dele, né, um amigo meu, um amigo em comum, foi ouvir meu álbum da banda, ele disse, cara, eu ouvi o álbum dele, ele era mais roqueiro, né, mais rock and roll, ele. Aí ele disse, cara, eu ouvi o álbum dele, eu não gostei muito não, um álbum muito romântico e tudo, mas eu fui pro show do cara, tu é doido, o show do cara é a vibe, por quê? Porque, como eu disse, a banda tá vivendo atualmente uma fase mais pautada na energia do rock. É um show com mais guitarra, raramente eu tô fazendo violão, show com mais guitarra, já tem música falando de política, de contexto social, mas eu também não larguei o lado romântico, então sempre tem 3, 4 músicas do primeiro álbum que sempre estão nos shows, sabe? Então eu acho que falando desse cuidado da estética e da letra, é basicamente por esse caminho, eu sempre tive isso, desde o início. Você Só conseguiu... um adendo na fala dele, percebendo-se muito disso, ele tem o cuidado da personalidade de cada um da banda também. Sim, sim. Porque não basta só ele imaginar a estética dele e a gente tá lá todo despojado de qualquer forma. Então eu sempre também, a partir do momento que eu entrei na banda, eu tive esse cuidado de, toda vida quando for chegar no show, eu ter uma aparência, eu diria, de uma persona que vai tocar bateria com ele. Certo? Então, não é um personagem, é uma persona que vai tocar bateria com ele. Então, O que caracteriza vocês, no geral? Tipo, pra tocar, pra ir pra um show, Em pra termos ter de aquela personalidade... estética, Sim. tá falando de roupa, de... Sim, sim. Bom, os símbolos que representam o rock, assim, falando de caracterização de vestimenta, cordão, brinco, boné, jaqueta, são roupas, vamos dizer assim, despojadas, né? Então, assim, eu sou muito aberto, assim, à banda, de cada um escolher o que vai usar, não vou doutrinar ninguém e tal, mas que desde que transmita o que o show vai transmitir. Né? O rock ele tá muito vinculado com cores escuras. Sim, então, se você for olhar os vídeos da banda, né, os nossos vídeos, você vai ver que a gente usa muito preto, muito vinho escuro, azul escuro. São cores O fortes. que também não anula a gente de fazer outro show mais voltado para cores mais alegres. Pra outra vibe, Já né? no acústico que eu falei que a gente foi fazer o show acústico, né? Que foi em comemoração a 2 anos do álbum, e teve alguns shows em particular que a gente fez acústico. Eu disse, galera, como é uma coisa mais acústica, bora vestir uma coisa mais formal, mais alinhada, vamos dizer assim. Então a gente vestiu umas roupas que não se distanciava do rock, mas era uma roupa mais de botão, alinhada. Isso aqui ficou uma estética bonita, porque o show acústico ele é diferente também. Ele tem um cuidado também, como se fosse... O acústico é aquilo que tudo tem que ser muito certinho. Né? Até o show ele é bem mais alinhado. Né? Um show de rock tem muita guitarra, tem muita bateria. Né? O show acústico ele é bem cuidadoso, ele é bem tudo na mesma altura. Certo? Então a gente também teve esse cuidado de, no show acústico, levar outra vestimenta, outra forma de roupa, uma roupa mais formal, performar mais alinhada. também, é importante performar. Mas o que caracteriza um show de rock é isso. Eu uso muito lenço. Né? Eu tô com o lenço aqui amarrado aqui que caracteriza, né? São esses elementos que pra mim, é a forma que eu me sinto bem também, se vestindo. Não é só uma estética, porque o rock, velho, eu me sinto bem vestindo esse tipo de roupa. É a forma que eu me olho no espelho e me identifico. Quando eu tô sem essa estética, por algum assim, eu gosto de jogar bola, né? Fico olhando assim, pô, tô estranho pra caramba, porque eu uso tanto já roupa com essa estética do rock, né? Que já faz parte de mim. Quero jogar bola com sobretudo. Sabe? Não tem Então, de um jeito, né, que o boné aba reta, ele tá muito ligado a rock, rap e skate. Sim, Né? sim. E eu uso muito, sempre usei muito boné aba reta. E aí, uma vez eu fui para uns cantos que eu vi pessoas que me conhecem, que já foram no show, que me conhecem mesmo, seguem no Insta e tal, acompanham, me viram sem boné e não me reconheceram. Passei, desconhecido.
E aí eu vi depois, em outra oportunidade, as mesmas pessoas, eu passei de boné, os caras, e aí, Joe, beleza? Por quê? Porque já remete à construção da identidade que eu criei. Sim, eles já relacionaram, Já relaciona, né? e tem muito disso. Se a gente for falar agora do Charlie Brown, do Chorão, você já vai imaginar ele nacionalmente usando boné. E Porque de ele skate. E de skate, porque ele era um cara que 90% ele usava boné e tava falando de skate ou com skate na mão. Então tem muito isso, né? Os videoclipes dele também, né? Ele Exatamente, sempre o Michael colocava. Jackson. Se você for falar de Michael Jackson, aquela roupinha preta e uma luva na mão. E um chapéu. E o chapéu. Então, Tem que ter o chapéu, tem que ter o então assim, é tudo a construção que você, aquilo que a gente falou, né? Conta muito, a identidade conta muito. É uma certo? construção de personalidade, na verdade. Não é só uma construção estética pela estética. Exato. É uma construção de personalidade. Todo mundo sempre me viu de boné também. Eu gosto de usar. A barreta eu uso mais pra quando eu tô junto com o Johnny, porque é uma característica que ele adota na performance dele. E eu pensei, não, pra poder ficar ali entre o limiar da minha personalidade de gostar de usar boné, mas ficar dentro da proposta dele, eu vou comprar uma aba reta também. E aí, quando eu estiver performando junto com ele, eu vou usar o aba reta. Porque todo mundo já me vê de boné sempre, mas agora vai estar ligado à identidade do cara. Então, assim, a personalidade em si tá junto com o que eu vou levar para essa construção do trabalho com ele. Então não dá para eu me desvincular do que eu já me visto, do que eu já gosto, das temáticas que eu tenho influência, só porque eu tô junto com ele. Então ele sempre soube que eu usava blusa com manga, ou que eu gosto de usar munhequeiras, gosto de usar boné, sempre gostei de usar boné, ou então jaquetas também. Porque, Então, assim, sempre quando ele me vê assim, ele sabe que essa faz parte da minha persona, mas que quando eu tô junto com ele, eu vou me adequar à forma como ele quer o show dele. Eu sou muito assim, quando eu vou pro show de alguma banda, seja uma banda local, independente, ou uma banda já do nicho nacional, né, a nível nacional, também eu acho que todo músico é muito observador, né? A gente pensa na luz, a gente vê como é os arranjos, os detalhes, né? A roupa, eu fico muito A observando. gente raramente aproveita o show de fato, assim, de curtir a vibe, Sim. porque a gente tá muito ligado ao profissional de observar E tudo. eu acho que um dos pontos que passa pelo profissionalismo é isso, como você se coloca. Então, assim, eu vejo algumas bandas que estão iniciando ou estão no cenário que tocam de qualquer jeito. Eu já vi gente fazer show, cara, de Havaiana e short. Eu não sou o cara que eu vou chegar nos outros e dizer, ei, bicho, olha aí como é que o cara tá tocando. Eu não sou esse cara. Eu só filtro pra mim, eu digo, cara, eu não vou fazer isso na minha banda. Certo? Porque assim, cara, eu acho que você tem que ter o cuidado. É tão de um jeito que pra você ver. Eu não tô dizendo aqui que a minha banda é a diferentona do Juazeiro ou do Cariri. Mas a gente tenta se comportar de uma forma que algumas coisas que a gente acha que não é legal pra nossa banda, a gente não faz. Então, exemplo, a gente fez um show agora recentemente, lá no Cangaço Bar, lá em Juazeiro, que a gente foi dividir o line-up, né, a programação, com a banda do Recife. Uma banda que já toca muito por aqui, que já tem um público muito forte. Eles fazem covers do Cazuza, então o Cazuza já tem um público muito forte, então a casa estava lotada e a gente era a primeira banda. Fora a responsabilidade de ser a primeira banda. Sim. Então, porque a galera já tem um público delas, né? Então a gente chegou para fazer o primeiro show, e aí aquilo que eu te disse, antes de entrar no palco, tocou uma introdução, teve aquela questão de eu mudar a roupa de acordo com o bloco do show. A primeira parte do show tava todo de branco e de boné aba reta. Na segunda parte do show tava com blusa laranja, calça preta, e na terceira eu já tava com essa jaqueta preta. Enfim, várias. Porque o show passa por essas fases. Foi interessante esse momento aí, porque ele não avisou pra gente que ia fazer isso. Do nada, a gente foi. tava no carro indo, aí do nada ele saiu com roupa branca. E eu, como é que esse cara vestiu essa roupa Foi. branca aqui dentro do carro? Porque isso também causa impacto. sim. A galera que tá, um exemplo, o cara tá assistindo um show, vê o cara todo de branco. Às vezes o cara vai comprar uma cerveja, foi beber uma água, o cara volta, o cara tá com outra roupa. Gente, como assim? Eu tô bebo a esse nível. Porque isso chama atenção. Então eu também sou um cara que eu tento chamar a atenção de alguma forma. Sim, A sim, minha, sim. a minha responsabilidade em cima do palco é fazer com que o público se conecte com a minha É música. imprescindível que chame a atenção para o que a gente faz. A minha missão é fazer a galera se conectar. Às vezes a galera tá ali conversando, trocando ideia, que é massa também, mas eu digo, pô, tu precisa chamar de alguma forma. Então eu toco uma introdução que vai chamar vai chamar a atenção da galera, eu troco a roupa, eu falo uma mensagem que talvez chame a atenção do público. E eu penso muito nisso. Então, por ver algumas bandas tocando de qualquer jeito, né, fazendo de qualquer jeito, eu digo, não, cara, na minha banda eu não vou fazer isso não. Eu vou ter esse cuidado com a roupa, com o repertório, com a introdução. E eu acho que são esses elementozinhos que às vezes é uma coisa tão pequena, mas quando a gente junta, pô, uma banda que tem um cuidado com o repertório, tem um cuidado com o que fala, tem um cuidado com o que veste, tem um cuidado com o público. Acho que quando junta esses elementos é um grande diferencial. E é tão de um jeito que quando a gente fez esse show em específico, a galera que estava lá, quando a gente desceu do palco, disseram, vocês são de Fortaleza? Vocês são da onde? Porque isso é normal também, todo show e um público novo, né? Uma galera que ainda não conhece a banda. E aí a galera tava perguntando se a gente era de Fortaleza, porque não conhecia a banda e achou a banda maravilhosa. Então, foi o que eu disse pra galera. É um elogio, porque a galera tá comparando, achando a gente tão bom que acha que a gente não é daqui, né? A comparar com a banda de Fortaleza, e ao mesmo tempo mostra a falha que é a cena ainda.
né? De ver uma banda que tá com um comportamento diferente e achar logo que é de fora, certo? Então, esse é o caminho que a gente tá trilhando. Eu não tô aqui criticando nenhuma banda, eu acho que eu digo isso também muito dentro da banda. Cara, não sou eu quem vai estar dizendo para as outras bandas o que é que tem que fazer e o que não tem que fazer, a não ser que peçam a minha opinião. Mas, verdade seja dita também, serve de crítica também pra galera que vai ouvir se a galera chegar, John, o que é que tu acha que tá bom na minha banda, o que é que pode melhorar? Se achar que eu tenho essa competência, eu chego lá e digo, cara, melhora isso, faz isso. Mas eu não me sinto nesse direito de chegar e estar falando para alguém do nada, nem me sinto no direito de chegar. Só se pedirem. Né? Alguma crítica justo também com porque a crítica construtiva, ela também ajuda, né? Se me pedirem, eu tô aberto, mas eu não vou estar aqui falando mal nem criticando nenhuma banda, não. Eu tenho esse cuidado para a minha banda. Isso é muito importante, né? A gente manter esse posicionamento, seja no visual, seja no que a gente defende também quando a gente vai, quando a gente vem. É sempre importante a gente saber chegar e sair dos lugares com a mesma opinião, do mesmo jeito que a gente entrou, né? Sem essa flexibilidade. Porque hoje os artistas, eles se abrem muito para tudo. Eu acho que isso é muito errado, porque você entra de um jeito, sai de outro. A Luísa Sonza. Sim. Ela defendia muito o que ela cantava, o nicho dela. A Anitta também, que se protagonizou no funk, falando que sempre apostou no que cantava e tá aí. Hoje de outro jeito totalmente diferente. Luan Santana, que começou com aquele sertanejo universitário, e você vai ouvir as últimas músicas dele, é pop, eletrônico, batidão. Não tem sentido, cara. Assim, às vezes dá certo, às vezes é bom, mas só faz sentido dentro do mercado. Pra gente que tá de fora, que quer ouvir, quer sentir a vibe, não faz sentido mais. Ou os próprios fãs, gente que acompanhava de verdade a Anitta. A Anitta foi, saiu do Brasil, quis se expandir, não se expandiu assim. Eita, o mundo conhece e voltou. O que eu acho legal em determinados artistas que tem essa frente é o seguinte, de fazer essa mudança quando ela é sincera, né? Quando ela não é só mercadológica, quando ela não está só visando vender, mas tipo assim, o artista pensa, pô, eu não sou o mesmo de 10 anos atrás, hoje eu quero seguir por esse caminho. Eu acho que é uma resposta sincera, eu acho que ele está sendo sincero com ele mesmo, ele não é o mesmo de 10 anos atrás, né? Mas eu também acho que fugir muito do que você começou é um tiro no pé, porque você está se desvinculando daquele público que você já conquistou. Sim. E eu acho que quando é uma verdade que você tinha, ela nunca vai sair de você. Um exemplo, tem muita música que eu canto hoje na banda que eu fiz em 2018, a gente tá chegando em 2026, tem 10 anos já que vai fazer, tá com 8 anos, vai fazer 10 anos dessa música, e eu toco hoje elas, e eu digo, cara, hoje eu tô, obviamente, em outra fase da minha vida, mas essa música ela é de uma verdade tão grande que até hoje ela faz sentido para mim. Então eu mudei em algumas coisas, hoje eu falo de política nas músicas, eu falo de crítica social, mas aquela coisa romântica que eu cantei, ela ainda faz sentido para mim, eu tenho certeza que ela faz sentido para quem tá ouvindo, porque ela foi feita com verdade. Agora se eu fizer uma música aqui só pensando, eu quero vender, eu quero estourar, não sei o que, aí você vai se frustrar, né? Aí você vai ficar trocando, né, de segmentos. Aí é onde eu acho que o artista que segue esse caminho, ele tá pecando. Tá pecando, ele peca com a própria carreira, ele peca com a própria pessoa, né, que ele diz ser. Sim, e nada aí pior do que você próprio se machucar. Você mentir pra si, isso é muito errado, isso é muito errado. E, Joe, hoje, pra sua carreira, o que você planeja? Onde você planeja chegar? O que você planeja fazer? Vamos por etapas, vamos para esse ano. Certo. O que você ainda deseja fazer esse ano? Tudo que eu mencionei agora há pouco, né, de todo esse cuidado com a estética, com o trabalho de profissionalizar cada vez mais, esse é um objetivo particular meu, que é o que eu digo também muito pra galera. Eu digo, não sei se é um objetivo de todos os membros da banda ou de outras bandas também, mas é um objetivo meu. Eu quero deixar um legado. Eu quero, quando eu tiver com meus 60 anos, ter um orgulho do que eu construí. Se eu abrir algum caminho, alguma ponte, eu quero ser um portal para quem vai começar, certo? Então, eu realmente levo a sério, eu tenho esse cuidado. Eu sinto que estou no caminho, porque ainda em uma pequena... Gradativamente, eu já começo a receber esses elogios da galera dizer, pô, bicho, tu tá fazendo uma diferença aqui no cenário rock da região. Tem gente que me manda direct, pô, me inspira em tu. Teve um cara que me mandou, bicho, eu tô começando a escrever música porque eu vejo tu escrevendo. Então, assim, isso pra mim é muito, muito gratificante. É isso que eu quero construir, esse legado. Eu acho que isso está acima de qualquer questão financeira. É claro que, como qualquer outro artista, eu quero viver o glamour de fazer o máximo de show possível para público, girar o Brasil. Todo mundo quer isso. Né? Quem não? A gente trabalha para isso, mas eu acho que, acima de tudo, eu quero construir uma história pautada na minha verdade, no que eu canto de coração, abrir portas também e deixar um legado. Eu quero ser lembrado como um dos grandes artistas, uma das grandes bandas da nossa região, e não só do Cariri, mas do Ceará, quem sabe do Nordeste. Né, tem uma Brasil aí, do mundo aí, quem sabe. Então eu trabalho para isso, eu trabalho realmente
É tanto que, para além da música, do entretenimento, eu sou um cara que me posiciona. Eu coloco minha opinião, eu falo, eu penso as coisas que eu tenho sobre o Brasil, sobre o Nordeste, sobre o Ceará, sobre o Cariri, sobre a música. Eu sou um cara que me posiciona. Porque eu acho que, para além do entretenimento, o rock, principalmente, tem esse viés, né? Então, isso é um cuidado meu. Eu quero construir isso ao longo da minha carreira, né? Ser uma referência para próximas gerações, né? E em termos de sonhos, de futuro, graças a Deus eu realizei muitos sonhos já, mas eu também tenho muitos para realizar, né? Eu tinha o primeiro sonho de ter música lançada, lancei. Né? E eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão e lembrar de tudo que a gente conquistou. Sim, tem pessoas que esquecem, né? Sim. Tantos sonhos a gente já realizou. Eu sou muito grato. Eu tenho um sonho de ter uma banda, eu tenho uma banda. Eu tenho um sonho de lançar música, eu tô lançando. Eu tenho um sonho de ter clipe, tenho um clipe. Eu tenho um sonho de lançar um álbum, lancei. Eu tenho um sonho de cantar com o Detonautas, que é uma banda nacional, que é uma das minhas maiores influências. Eu tenho aqui tatuado, porque é a banda que me marcou no início dos anos 2000. E eu dividi palco com eles mais de 10 vezes. Se você me falasse isso 15 anos atrás, pô, tu dividiu banda, tu tocou em Teresina, em Fortaleza, em Juazeiro com esses caras e tudo, os caras são teus amigos. Eu ia acreditar, mas ia ser uma coisa muito distante. Porque eu lembro, isso eu contei até pra banda, eu lembro muito, quando eu tinha 9, 10 anos que eu assisti um DVD do Detonautas, que quando eu assisti, passou na minha mente de alguma forma eu cantando com eles. E isso era criança. Eu imaginei na minha mente, eu no palco cantando, eu nem sabia que ia ser música, eu não sabia ainda, mas de alguma forma eu projetei aquilo, que eu ia cantar um dia com eles, e 10 anos depois, 12 anos, eu tô dividindo palco com os caras, e os caras me elogiando na frente de uma multidão, e dizendo que acreditam no meu sonho, acreditam em mim. E eu acho que a gente tem que lembrar muito desses sonhos, então assim, eu conquistei muita coisa massa, lembrando também de toda a dificuldade que a gente tem, a gente tá numa região que não favorece o rock, né? Não é o gênero majoritariamente, a gente gosta de forró, de samba, de axé, de sertanejo, mas a gente defende o rock. O rock não é o protagonista do Ceará, acho que nunca vai ser. Pode nascer uma cena forte, mas protagonista não vai ser porque já é cultural, né? E nada contra. Mas eu quero sim construir esse legado aqui na região para mais jovens, mais bandas surgirem e eu ser uma das inspirações, se não no estilo de música que eu faço, mas como referência, né? De uma pessoa que construiu uma história. Né? E o que eu mais quero para a vida é conseguir girar o máximo possível com a banda, para além do Ceará, para além do Nordeste, girar o Brasil, fazer show, conhecer gente nova, mostrar o nosso som. Né? E você falou do futuro também, a gente está muito feliz que nesse 2026 a gente vai realizar a nossa primeira turnê. É uma informação assim nova, fresca, a gente recebeu a notícia semana passada. A gente estava participando de uma seleção de bandas de um festival chamado Rock Cordel, que houveram 3, 4 fases. A primeira fase eram 400 bandas do Nordeste inteiro participando, então você vê aí o filtro. E eles iam escolher só 72 bandas, ou seja, 300 e pouco já saíram na primeira lavada. Como era essa primeira fase? Eles queriam ver um vídeo ao vivo da banda, autoral, era um festival pautado em música autoral. Eles queriam ver um vídeo da banda tocando, para ver se a música era boa, a performance, a canção. E dessas 400, a gente entrou nas 72. Dessas 72, a gente ganhou um show para fazer lá em Fortaleza. E dessas 72, eles iam escolher mais 21, ou seja, mais 50 bandas já iam... Ou seja, era um pente fino mesmo. A gente estava competindo com banda de São Luís, Recife, Paraíba, Rio Grande do Norte, tudo que é Nordeste. Né? E a gente tá aqui do Cariri. E dessas 21, eles iam escolher 3 para fazerem uma turnê pelo Nordeste. Né? Tocar em Rio Grande do Norte, Paraíba, João Pessoa, Fortaleza, aqui no Cariri. E essa última fase era uma votação popular. As 3 bandas mais votadas iam ganhar. Isso gerou uma polêmica, né? Porque algumas bandas se posicionaram, algumas bandas e algumas pessoas do rock, dizendo, cara, mais votação, está colocando uma banda contra a outra. A banda que tem mais seguidor vai ganhar, mas assim, se a gente for olhar um histórico de outros festivais, a maioria dos festivais, quando está lançando edital para banda independente, tem essa fase de votação. O João Rock, que é um dos maiores festivais de música brasileira, abriu agora uma seleção de bandas e a primeira etapa é votação. Por que votação? Porque o festival ele quer entender como é que cada banda se articula com o seu público, né? Como é que você vai se tratar, se colocar com os veículos, de fazer esse network, de engajar a galera. Então, assim, eu acho que é válido. Eu acho que tudo que é igual para qualquer banda é válido. A gente estava competindo com bandas que têm 50 mil seguidores no Instagram, com 30 mil, com 21, e a gente tá aqui do Cariri eu tô com quase 5 mil seguidores agora no Instagram. Estou no início ainda, mas são quase 5 mil que conquistados com muito orgulho. Mas eu disse pra galera, eu digo, mano, por mais que seja distante e difícil, a gente vai atrás, a gente conseguiu se articular, fizemos campanha, eu fui em rádio, fui em TV,
mandei no grupo do WhatsApp, mandei para os amigos, fui em faculdade, articulei a galera e a gente conseguiu vencer a votação. E a gente ganhou a turnê e esse ano, agora em 2026, a gente está aqui falando em primeira mão, né? O primeiro veículo que eu posso anunciar, até porque a notícia saiu segunda-feira, hoje é quarta, então assim, é novíssima. Né? Eu só falei no Instagram, agora publicamente, agora num veículo de comunicação. A gente vai realizar a nossa primeira turnê pelo Nordeste, a gente vai tocar em várias capitais, com o nosso som, nosso repertório, para mim é uma conquista muito grande. Né? Uma banda aqui autoral, do Cariri, que não tem empresário, que não tem alguém financiando. Né? São 10 anos meu na música, agora em 2026, então é uma forma de coroar, de celebrar. Então, assim, tudo que eu mais quero é que essa turnê, eu tenho certeza, vai abrir mais e mais portas. Com certeza. Vai profissionalizar mais ainda a banda, porque agora no meu portfólio, para além de álbuns, shows no Cariri e dividir o palco com a banda nacional, agora eu vou ter uma turnê dentro do meu currículo. Então, se eu fiz uma turnê dentro do Nordeste, para eu voltar a circular no Nordeste, vai ser mais fácil. Sim. Né? Não é que vai ser mais fácil, mas vai ser mais viável. Né? Porque, um exemplo, se eu quero fazer um show no Recife, eu mando o meu trabalho para Recife, a primeira coisa que um produtor cultural vai dizer, cara, quantas vezes tu já tocou em Recife? Já passou por aqui? Aí o cara vai dizer, não, é muito difícil ele me dar uma oportunidade. Possa ser que aconteça, mas é mais difícil. Quando ele olhar lá, pô, o cara já tocou em Recife, Paraíba, Fortaleza, Rio Grande do Norte, no Cariri, já cantou com banda nacional, tem álbum lançado, ele vai dizer, não, realmente essa banda ela é boa para circular, porque ela tem um conteúdo. E tudo é conquistado com muito suor, muito trabalho. Nada vem fácil, nada veio fácil. Mas a gente está muito feliz, eu estou muito feliz. Eu penso muito também nos integrantes. Tudo que eu quero também é que esses caras girem também o máximo possível comigo, com a banda, e realizem os seus sonhos particulares também, dentro da banda. Né? E uma coisa que eu tenho muito dentro de mim é de não perder aquela essência do início. De um exemplo. Hoje eu estou com uma turnê aí que vai sair ainda as datas, eu não posso falar a data porque ainda estão resolvendo toda a logística, né, que vai envolver hotel, agenda, mas a gente vai circular com essa turnê pelo Nordeste. Mas uma coisa que eu passei para a banda e que eles também pensam igual é tipo assim, não perder a essência do início. E qual é a essência do início? Onde a gente receber convite, a gente vai tocar. Tem muita banda que vai conquistando os degraus e diz, não vou tocar mais ali não, porque eu já passei daquela fase. Eu digo para eles, cara, se o local nos proporcionar a estrutura para fazer o show, a gente vai. É tanto que a gente tem um show agora, sexta-feira, lá em Juazeiro, numa praça, um show aberto. A gente faz o circuito de bares também, inclusive próximo mês vai ter outro show, num bar lá de Juazeiro. E a gente tá com um show aí que vai acontecer numa escola de ensino médio. No próximo mês. Isso eu não tava sabendo, não. Primeira mão, até pra mim. Primeira mão até pra mim. Dia O 30. músico não sabe. Não é porque eu só passo a agenda, eu passo a agenda quando tá tudo ok. É Mas, importante, assim, né? Já tem, Não, quando mas já a tá gente tudo já resolvido. Mas assim, já tem muita coisa encaminhada. Mas vai ter esse show numa escola. E eu digo, cara, eu faço questão de tocar numa escola porque eu tô divulgando a banda para um novo público, eu tô levando um rock para uma nova geração que talvez não tenha tido contato. E se tiver contato, vai gostar mais ainda. E outra, cara, é cultura. Quem é que não gosta de cultura, de artes? E tem muita banda que diz, não vou não tocar, porque eu já passei dessa fase de tocar em escola. Né? Há 10 anos atrás, o meu primeiro show foi numa escola, foi no Festival de Talentos. E hoje eu estou 10 anos depois com a turnê, mas eu vou fazer um show de novo na escola. Não abro mão. Sabe onde chamar a banda, se disser, tem a estrutura para vocês fazerem o show, a gente faz. Claro que como qualquer outra banda, a gente é profissional, a gente precisa de renda, porque senão não paga as contas, toda banda tem seu cachê e tudo, mas eu também tenho uma questão social muito forte, que é o seguinte, se é um evento beneficente, é um evento em prol de uma causa muito massa, que a banda se identifica, que eu me identifico, a gente faz. Eu já toquei 3 vezes num evento chamado Grunec, que é um grupo lá do Crato, que é da consciência negra, um grupo voltado para isso. Disseram, Joe, eu não tenho como dar cachê, porque não é um evento financiado, não tem custo financeiro, é um evento mais para conscientização e tudo, mas a gente queria uma atração musical, eu digo, eu vou, sabe? Eu vou, faço, faculdade também, eu toco. Então, assim, se chamar para tocar e for por uma causa que a banda defenda, que a banda se identifica, a gente faz demais, né? A gente tendo as mínimas condições de fazer, a gente vai, topa na hora, certo? E quando é dentro do circuito que a gente sabe que precisa do financeiro, né? A gente não vai fazer um show num bar de graça, não tem como, é nosso trabalho, né? Então, a gente divide bem, mas eu acho que uma das missões da banda é isso, é circular o máximo possível e levar o show para o máximo possível de pessoas. Isso é muito importante. O intuito é muito lindo, John. Obrigado. Eu tô fascinada. E olha, desde o início, quando você começou a falar, porque vocês sabem que antes do podcast, tem um podcast que, né, ele antecede... Um mini podcast que antecede tudo. Ei,
Mas eu tenho um pedido aqui para a gente encerrar esse podcast com chave de ouro. Me pediram aqui nos bastidores, que país é esse? Boa. O que é que você acha? Vou deixar o Laes tocar, porque eu sei que ele sabe tocar ela. A gente pode terminar com essa e E com eu um autoral? Pode. Pode? Faz o que Pronto. faz é esse um autoral. Antes da gente encerrar com música, eu só queria Vamos avisar, ver, pessoal, vamos ver. só queria comunicar que a gente tá com muitas novidades esse ano, para além da turnê que a gente vai fazer. Eu quero que vocês sigam as redes sociais, as Olha aqui plataformas. bem no olho do pessoal e fala. Sigam nas redes sociais Joe Hendrix, a escrita é JOH_HENDRX. Você vai encontrar músicas no Spotify, na Apple Music, no YouTube. Vai achar a gente no Instagram, no TikTok. Então manda uma mensagem, eu assisti o podcast, eu gostei demais, gostei das músicas, gostei do papo, vamos trocar essa ideia. Tem muita novidade, para além da turnê, né, que vai acontecer no Nordeste, que a gente vai anunciar muito em breve as datas. Tá acontecendo show lá no Crajubá, na região ali do Cariri. Tá acontecendo também, a gente tá em breve para lançar uma música nova. Já tá tudo no forno, assim, engavetado. A felicidade. Eu vou até anunciar que a música vai ser lançada agora em junho. Então, assim, próximo mês já a gente vai ter um lançamento muito incrível. Vai sair videoclipe, né? E para além desse lançamento que vai sair, muito em breve também, quando começar ali Copa do Mundo, de junho para julho, a gente vai entrar em estúdio para já gravar outra música nova, para lançar ali entre setembro, outubro, né? Para já deixar tudo no jeito. Então, esse ano vai ter mais 2 músicas novas. Eu lancei uma agora recente, acho que foi em novembro para dezembro, tem nem um ano, né? Todo ano eu tô lançando músicas, para além do álbum, todo ano a gente lança música. Lancei um ano no final do ano, teve videoclipe, quem quiser ouvir aí, Joe Hendrix, Pra Estar Com Você, é o último lançamento da banda. Vai ter música nova agora em junho, e já entra, a gente entra em estúdio, vai ter turnê, vai ter show, muita coisa boa, mas agora a gente vai mandar Legião Urbana, Que País é Esse?, que é uma das nossas maiores influências. Normal? Normal? Manda ver. Nas favelas, nos cenados, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. E que país é esse? E que país é esse? Mas que país é esse? Mas que país é esse? No Amazonas, na Araguaiaiá, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, no Cariri tá tudo em paz. Na morte ou no descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendemos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Mas que país é esse? Viva a Legião Urbana! Vamos de mais música, vamos de autoral. Vamos para terminar com tudo. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigada pela sua companhia, John. Essa Isso é chama-se demais, Pra Estar cara. Com Você. Sem palavras para vocês. Hoje não faz mais tanto tempo assim, já não lembro mais quando te conheci. Eu estive aqui pra me divertir, sempre vim aqui pra me distrair. Pra estar com você
pra ficar com você quando eu me perdi, por estar com você, pra estar com você, vou ficar lá, pra estar com você. Pra você que ficou até aqui, meu muito obrigado. E olha, não esquece de seguir o Joe, tá lá nas redes sociais dele. Pra você que achou esse nome um pouco complexo, fica de olho que lá no podcast Radionet a gente vai fazer muita collab, tá? Você clica lá, já segue o Joe, quer ele no seu show, quer ele no seu aniversário. Gente, eu sonho com isso, tá? Agora eu sonho com isso. Todo mundo quer o Joe nos eventos. Gente, pelo amor de Deus, vamos, a isso é gente tem um demais, show cara. bem comemorativo, que a gente faz também aniversário, a gente já fez alguns aniversários, inclusive. A gente tem um show em celebração ao rock nacional, tocando os maiores clássicos. Como eu falei aqui, a pauta principal da banda é fazer o nosso som assim autoral, né? Mas a gente tem um show comemorativo que a gente faz uma vez ou outra em celebração aos nossos ídolos. Então a gente faz um show só de hit. Dos anos 70 ao 2000 a gente toca Maluco Beleza do Raul Seixas, Metamorfose, aí vem Que País é Esse, Tempo Perdido, Será, Louras Geladas do RPM, Rádio Pirata, aí vem Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, Charlie Brown Jr., Detonautas, assim, só os maiores hits. Assim, é um show que a galera não fica parada. Eu me arrepiei só dele falar, gente. Então, pra você que ficou até aqui, meu muito obrigada, tá? Leva ele. Vamos que contrata vamos, ele. viva o rock Ele é nacional. demais, cara. Obrigado, Jennifer, obrigado, galera aí da Rádio Net, vamos que vamos, sintoniza, que sucesso pra gente. Ativa as notificações, tá? Se inscreve no canal e eu vejo você no próximo episódio. Um beijão e tchau, tchau! Nós, viva o rock!